E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não os lance em rosto, e se lhe há dado. Peça, porém, com fé, cuidando da onda do mar, para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Clamamos, Senhor eterno, que tu continues abençoando este culto, Senhor amado. Abençoando esta palavra, Senhor, para que fale aos nossos corações, Senhor eterno. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Amém. A carta de Tiago, diferentemente da carta de 1 João, que eu preguei um tempinho atrás, ela foi uma das primeiras cartas escritas à igreja cristã. 1 João, 2ª, 3ª, foi uma das últimas cartas, um pouquinho antes de Apocalipse. Agora, nós falamos de uma das primeiras. Primeiramente, vamos ver quem é o autor desta carta. Tiago. Porém, existem vários Tiagos na Bíblia. Existe o Tiago, pai de Judas, não Iscariotes, o Judas apóstolo sem ser o Iscariotes. Existe o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E existe o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta, ao que nos aponta a história da igreja, e quando nós comparamos os discursos de Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, líder da igreja de Jerusalém, lá em Atos 15, que ele, o irmão do nosso Senhor Jesus, foi o autor desta carta. Tiago, ele era líder da igreja em Jerusalém. Ele era um presbítero em Jerusalém, uma pessoa de grande influência na história da igreja. Quando nós lemos em Atos, por exemplo, nós podemos ver a Tiago, por exemplo, falando, se manifestando e liderando o concílio de Jerusalém em Atos 15. Como nós também podemos ver em Atos 21, Paulo indo até a casa de Tiago, onde os anciãos se reuniam para relatar o que está ocorrendo com o evangelho entre os gentios. Porém, mesmo sendo irmão de Jesus, mesmo sendo o líder da igreja em Jerusalém, e aí nós temos que entender que Jerusalém era a principal igreja dentre as igrejas primitivas, ele diz: Tiago, irmão de Jesus. Sim? É assim que ele começa a sua carta? Não. O que ele fala? Servo. Esse termo servo, ele ameniza o que Tiago diz aqui. Quando a Bíblia fala servo, quando Tiago escreve servo, ele está falando escravo. Ele não se refere como líder de Jerusalém. Ele não se refere como irmão carnal de Cristo. Ele se refere como aquele que é escravo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, que seja o menor. Ele é um líder. Ele tem grande influência na igreja. Porém, ele se reconhece como sendo escravo de Deus, escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas Bíblias, vocês verão o título A Carta do Apóstolo Tiago, ou Carta de São Tiago, as Bíblias católicas, né? Porém, é importante ressaltar que Tiago nunca foi apóstolo.
ele converteu-se ao cristianismo depois da ressurreição de Cristo. Paulo diz que Cristo aparece ressurreto a ele. E após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que ele se converte. E ele começa, depois de dizer quem é, ele continua dizendo: as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Quando ele se refere às 12 tribos, ele está se referindo ao povo judeu. Então a carta de Tiago, ela exclui os gentios na sua escrita? Não. No período em que Tiago escreveu a sua carta, entre 44 depois de Cristo e 50 depois de Cristo, a igreja era uma igreja composta unicamente por judeus que haviam se convertido em cristãos, aceitado a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos naquele período histórico que o Senhor Jesus Cristo apareceu em Jerusalém para judeus, e eles se converteram, e a igreja estava em Jerusalém, e a igreja começou a crescer lá, a fé começou a crescer no meio dos judeus, e de repente aquele público ele é disperso por conta de uma perseguição. As 12 tribos que andam dispersas. Alguém pode abrir em Atos 8, versículo 1? Atos 8, versículo 1. Alguém encontrou? Gostaria de ler? Atos 8, versículo 1. Você? A Emily lerá. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. A liderança da igreja permaneceu em Jerusalém, mas Saulo começou a perseguir a igreja. O capítulo 7, ele a quem se refere aqui, que Saulo consentia em sua morte, é Estevão, um dos diáconos da igreja. Estevão foi morto, foi apedrejado, Saulo estava lá, e aí a partir desse momento, a igreja de Jerusalém, que vivia até aquele momento em harmonia com os judeus, inclusive frequentando o mesmo templo, passam a ser perseguidos. O que acontece com os judeus? Dispersos. Samaria e países próximos. Havia muitos judeus de fala grega. Atos nos ensina isso, porque Estevão era um judeu de fala grega, né? Aí nós temos o surgimento dos diáconos para atender aos judeus de fala grega. Nós podemos ler isso depois um outro dia no livro de Atos. Mas começa uma perseguição, e esses judeus eles são espalhados, eles são perseguidos, e eles saem de Jerusalém para morar em outras regiões do Império Romano. A estes, Tiago escreve: as 12 tribos que andam dispersas. Provavelmente ele escreveu depois do ano 44 e antes do ano 50. Ano 50, ano 49 depois de Cristo é a possível data que ocorreu o Concílio de Jerusalém, onde é relatada as primeiras conversões de gentios. Então nós temos um período da igreja onde a igreja era composta por judeus de fala hebraica e judeus de fala grega. E é neste momento histórico, que Tiago escreve a sua carta. Vocês vão poder notar, eu pretendo fazer uma série de pregações quando possível no livro de Tiago. Ao lermos Tiago, ele assemelha-se muito com os discursos de Jesus Cristo em Mateus, os famosos sermões do monte. Ele não tinha tanta referência bíblica, ainda estava sendo construído o cânon, e ele foi um dos primeiros a escrever. Porém, ele conviveu, mesmo não crendo, ele conviveu com o Senhor Jesus. Ele ouviu os seus discursos. Ele sabia a mensagem de Cristo. E nós podemos notar em todo o seu livro muitos elementos semelhantes ao que Cristo falava
no monte. No versículo 2 ele começa dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Para quem que ele estava escrevendo? Para judeus que foram expulsos de suas casas, que perderam seus bens, que mudaram de sua cidade para outras regiões do Império Romano, que recomeçaram as suas vidas. Se alguns eram comerciantes, perderam seus comércios. Aqueles que tinham suas belas casas, quem tinha belas casas perdeu. E começaram de novo, estavam começando de novo em uma outra região. Perseguidos. Nós temos a narrativa que Saulo e as cidades perseguindo os cristãos. Eles perderam os bens, saíram de sua terra, foram perseguidos pela sua fé, eles eram julgados, eles eram humilhados, eles estavam vivendo um momento de grande dificuldade. E aí chega uma carta de Tiago dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Quando você enfrentar uma grande provação, quando você estiver envolto de uma grande provação, tende grande gozo. Não é só fiquem alegres, mas fiquem muito alegres. Fiquem muito jubilosos. Pulem de alegria, cantem de alegria, agradeçam ao Senhor. Será que é esta forma que nós em nossas vidas, quando enfrentamos provações, muitas vezes menores do que os leitores originais do apóstolo, do discípulo do Senhor Jesus, será que é dessa forma que nós reagimos? Nós nos alegramos? Nós ficamos muito contentes? Nós ficamos com raiva? Nós ficamos tristes? Será que nós passamos a desconfiar de Deus ou a questioná-lo quando enfrentamos grandes tribulações? O tema da mensagem de hoje é provados com alegria. Tiago nos ensina que toda provação, que todas as vezes que nós estivermos em situações que fogem do nosso controle, todas as vezes que nós estivermos no olho do furacão, no meio da tempestade, no meio da turbulência, nós devemos agradecer ao Senhor alegremente. E ele nos diz por quê. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em algumas traduções diz perseverança. A forma pelo qual o Senhor produz em nós perseverança ou paciência é através das tribulações. Quando alguém que não tem Deus enfrenta uma grande dificuldade, meus amados, eles entram em pavor. Porque aquele que não tem Cristo depende só de si mesmo. Porque aquele que não tem Cristo entende que quando uma situação sai fora do controle, não há quem possa controlá-lo. Nós entendemos através da Escritura que Deus sempre está no controle. As mãos do Senhor sempre estão no controle. E por pior que seja uma provação, por pior que seja uma situação que nós vamos enfrentar em nossas vidas, nós devemos ter grande alegria, porque se Ele assim permitiu, nós devemos ter confiança nele, que Ele nos libertará. E quando eu falo que o Senhor nos libertará, talvez não seja nem nesta vida, porque nós temos uma promessa que nós teremos uma eternidade inteira com Deus. Nesta vida,
nós somos constantemente provados, nós somos constantemente testados, para que através da nossa fé, nós possamos ter paciência e perseverança no Senhor. E essa perseverança e essa paciência produz em nós uma obra perfeita. No versículo 4, Tiago diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência, a perseverança, ela é necessária. Essa ideia de perfeição e de completude que consta aqui no versículo 4, ela pode ser muito bem definida como uma fruta que amadurece. Então, quando nós passamos por situações complicadas e quando nossa fé é provada, é como se nós fôssemos uma maçã verde que vai amadurecendo. E o apóstolo diz, e o discípulo do Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, para nós mantermos a paciência, perseverarmos nele, para que a nossa obra, a obra da nossa fé, ela amadureça, como uma uva verde que vai amadurecendo, até que nada falte. Tiago não está preocupado em explicitamente ensinar doutrinas, como nós podemos ver em muitas cartas paulinas. As doutrinas que constam nesta carta, elas são implícitas. Ele está muito mais focado em como o cristão vive a sua vida, em questões éticas, em questões práticas, de como nós nos relacionamos com Deus e praticamos a nossa vida com Ele. E nós que conhecemos todo o Novo Testamento sabemos, nós vamos alcançar a perfeição nesta vida? A nossa vida está completa ainda nesta terra? Então sempre passaremos por provações. A nossa fé sempre será provada. A nossa paciência sempre será provada. A nossa fé é provada para produzir a paciência, para produzir a perseverança que nós devemos ter no Senhor, para nós amadurecermos como cristãos. No versículo 5, Tiago diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Ele poderia ter dito: nós precisamos de sabedoria, e nós devemos pedir a Deus. Mas ele foi sutil. E se alguém precisa de sabedoria? Quem precisa de sabedoria? Nós, todos nós, precisamos da sabedoria que vem de Deus. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. Nós passaremos por provações. E Tiago pede que para nós nos alegrarmos diante das provações, porque é a forma que o Senhor escolheu para nós crescermos na nossa fé. E ele diz: e se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que nós precisamos do Senhor é alcançada através da oração. O meio pelo qual o Senhor escolheu nos dar sabedoria é através da oração. Os fundamentos da palavra de Deus são importantes e essenciais. Em outras passagens do livro, nós podemos notar que Tiago não está dizendo: largue a palavra de Deus, não estude a palavra de Deus, só ore, porque você vai alcançar sabedoria. Não é esse a mensagem. Ela é importante, ela é fundamental para nós adquirirmos o conhecimento da palavra de Deus. Mas Tiago, homem de oração que é, nos ensina: peça a Deus. Através da oração, nós, cristãos, podemos nos tornar mais sábios. Através da oração, o Senhor nos concede sabedoria.
E ele diz que a todos dá liberalmente. O Senhor não escolhe a quem ele vai dar sabedoria. No meio do povo do Senhor, aqueles que orarem e pedirem sabedoria, Deus concede. Tiago é claro. Todos aqueles que orarem pedindo, ele concederá sabedoria. Exceto para um grupo de cristãos. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Acredito que a grande maioria aqui já foi à praia. E aqueles que não foram à praia já viram o mar pelo menos pela televisão. Como são as ondas do mar? Elas vêm assim grande, cria aquela espuma, de repente ela volta, some, ela às vezes é uma onda grande, de repente ela se apequena. Às vezes é aquela ondinha pequena traiçoeira, ela cresce diante de você e você engole um bom gole de água salgada. Tiago nos ensina que nós devemos pedir com confiança diante de Deus. Porque aquele que duvida não será atendido. Você deve ter confiança diante de Deus. Nós devemos ter confiança diante de Deus, que quando pedimos a Ele em oração sabedoria, Ele nos dará. A nossa oração ela deve ser sincera. Não adianta eu pedir sabedoria da boca para fora. Mas se eu me humilhar diante de Deus, se eu dobrar os meus joelhos, pedir, Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, para compreender as Escrituras. Eu preciso de Ti, Senhor, para me ensinar o que é certo, para me ensinar a tomar as melhores decisões, as decisões mais corretas diante dos Teus olhos. Ele dá a todo aquele que confia. Muitas vezes em nossas vidas, como cristãos, nós vacilamos. E oramos ao Senhor entregando algum problema, entregando alguma situação. E assim que nós encerramos a oração, nós tomamos aquele problema de volta. E nós passamos a agir como se nós não confiássemos nele. A confiança do ser humano não está em nós. Não está em nossas próprias forças. Ela está em Deus. E se eu peço a Ele, se eu entrego a Ele, eu devo viver e confiar que está nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes nós em oração entregamos com uma e tiramos do altar com outra. Agimos como se Deus não fosse capaz de responder às nossas orações. Versículos 7 e 8 ele diz o seguinte: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, referente àqueles que têm dúvida. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem um salmo davídico que Davi diz: e odeio todos aqueles que são inconstantes. Vocês já devem ter lido no seu ano bíblico. Muitas vezes nós vacilamos em nossa fé e por alguns momentos nós somos inconstantes. Não é estes que Tiago está falando aqui desse texto de homens de coração dobre. Essas pessoas que de coração dobre, qual Tiago fala, são aquelas pessoas que parecem que têm uma dupla personalidade, que agem de uma forma em determinado momento, têm grandes momentos de fé e outros momentos totalmente diferentes, que agem como grandes ondas em arrombos de fé e outros momentos como se não tivessem fé alguma. O Senhor ele não deseja que nós sejamos como ondas. Ele não deseja que nós sejamos levados por qualquer vento
vento emotivo, vento de doutrina. Ele deseja que a nossa fé esteja alicerçado na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o livro de Tiago, diferente de outras passagens da Escritura, hoje nós estudávamos sobre Apocalipse, e Apocalipse é um livro de tão difícil interpretação, né? O livro de Tiago não tem grandes polêmicas, como Romanos 9 ou Hebreus 6, não tem nenhuma polêmica doutrinária. É um livro de fácil entendimento. Tudo isso que nós lemos é facilmente compreendido por nós. É fácil entender que eu tenho que me alegrar diante da provação. É fácil entender que se eu pedir com confiança ao Senhor Jesus Cristo, Ele me dá sabedoria. É fácil entender que eu devo ser constante na minha vida com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é de fácil compreensão. Porém, a epístola de Tiago, embora seja de fácil compreensão, é de difícil execução. Aquilo que nos parece fácil entender é difícil de ser praticado. É difícil nós confiarmos em Deus na nossa prática diária. Pode chocar o que eu estou dizendo, mas muitas vezes nós, como cristãos, agimos como se nós não confiássemos no Senhor. É difícil nós acreditarmos e praticarmos o pedido de sabedoria através da oração. É difícil eu achar que uma provação, que hoje é ruim para mim, que hoje tem gosto amargo, pode ser uma coisa boa. E muitas vezes nós só compreendemos depois que os fatos ocorrem. Vocês lembram o que aconteceu com a igreja depois que ela foi dispersa, depois que ela foi perseguida, depois que ela foi maltratada? O que ocorreu? Se não tivesse ocorrido a dispersão, a igreja estaria até hoje concentrada em Jerusalém. O Senhor permitiu que homens e mulheres fossem perseguidos. E eles deveriam agradecer ao Senhor, porque foi através dessa perseguição que a igreja foi a Samaria e aos confins. Foi através dessa perseguição que Paulo se arrependeu. E como ele mesmo diz, o pior dos pecadores, e passou a ser o ministro dos gentios. Foi quando a igreja foi perseguida no primeiro século, quando os cristãos foram jogados aos leões, jogados na fogueira, que a igreja mais crescia, que a igreja orava mais, que mais pessoas se convertiam. E muitas vezes nós vivemos um cristianismo centrado no nosso ego, centrado no nosso prazer, no nosso coração, aquilo que eu sinto, aquilo que é bom para mim, aquilo que é doce aos meus lábios, aquilo que eu vejo e me agrada, aquilo que eu ouço e me toca. E o cristianismo não é isso. O cristianismo ele foi feito para cada um de nós, sim, mas com uma mensagem de cruz, com uma mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo quer usar a nossa vida para nós, assim como Tiago, sermos escravos do Senhor Jesus, pedindo sabedoria que vem dele e agradecendo ao Senhor em cada ato que ele faz em nossas vidas, porque através de nossas vidas ele pode abençoar muitas outras. Joséfo diz em seu livro, que ele conta a história da igreja. Alguém aqui já viu um camelo? Pelo menos no zoológico ou na TV? É um bom passeio, viu, gente? Quem não conhece o zoológico de São Paulo, é um excelente passeio, um passeio de família. Ele diz que os joelhos de Tiago eram, lógico que é um exagero, mas eram grossos como a pele de um camelo. Porque ele era conhecido por passar dias e noites
de joelhos dobrados. Há quanto tempo nós não dobramos os nossos joelhos? Nós temos na igreja momentos de louvor. Nós temos na igreja momentos de oração, oração pública. Mas qual foi a última vez que nós trancamos a porta do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor? Nós falamos muito de oração. Nós falamos muito de viver com Deus. Nós falamos muito de agir conforme a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não vivenciamos essa vida que nós tanto pregamos e ensinamos. O Senhor Jesus Cristo, meus amados, está conosco em todos os momentos. Eu convido neste momento a igreja a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê sabedoria, a sabedoria que provém dEle, pedindo que Ele nos ensine a nos alegrarmos em todas as situações de nossas vidas, pedindo que o Seu Espírito nos conduza a uma vida diferente, a uma vida transformada dia a dia, e que nós possamos ser maduros, ser amadurecidos na fé todos os dias, através das nossas provações. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Eterno. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor amado, Pai Santo. E pedimos, Senhor Eterno, que o Teu Santo Espírito possa ecoar em nossos corações. Que possamos, Deus Todo-Poderoso, buscar uma fé mais ativa em Ti, Senhor amado. Pedimos a Tua sabedoria, Senhor Eterno. A sabedoria que vem de Ti, Senhor. Para que nós possamos agir conforme a Tua palavra. Pedimos, Deus Todo-Poderoso, que Tu nos ensine a nos alegrarmos diante de cada provação, Senhor Eterno. A perseverarmos em Ti, Deus Todo-Poderoso. A confiarmos em Ti, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas, Senhor amado. Ensina-nos, Deus Todo-Poderoso, a nos alegrarmos em Ti e agradecermos por tudo em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor Eterno, a termos uma vida diferente contigo todos os dias. E assim como diz o salmista, Senhor, Tu sondas, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Vê se em nós algum caminho mau, vê se em nós algo que é incorreto diante dos Teus olhos. Prova-nos, Senhor, e nos conduz por toda a eternidade, Senhor Eterno. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Santo. Amém. Vamos cantar o hino de número 454 do Cantor Cristão. Hino de número 454. Este também será o hino das ofertas. Vitória nas lutas é o título do hino. Hino 454 do Cantor Cristão. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Quem nos vencerá, dá-nos
Convido ao irmão Luiz que faça oração de agradecimento pelo culto. Em seguida, ao pastor André que venha nos dar as bênçãos. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia do Senhor, de estarmos reunidos em Tua casa, Senhor. Pela mensagem que o Senhor nos mandou, que o Senhor nos preparou através do nosso irmão Tiago. Senhor, ensinai-nos, Senhor, a como entender a Sua palavra, como obedecer a Sua palavra, Senhor. Dai-nos inteligência, sabedoria e discernimento para conseguirmos estar na Sua presença e entendermos Sua palavra e caminharmos nela. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que nos conceda uma semana maravilhosa no Teu caminho, na Tua paz, Senhor. Que estejamos hoje, amanhã e todo sempre ao Teu lado, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana a todos, na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo.